Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Como na aula passada, na aula de hoje eu quero utilizar mais um projeto utilizando o nosso sensor PIR, que é o sensor infravermelho passivo. Como foi para vocês na aula passada, passivo, pois ele recebe as ondas de infravermelho, ele não as emite. Então, dependendo da emissão do calor do nosso corpo, detecta-se, tem um sensor que detecta esse calor, então ele vai comutar um sinal digital na saída, alimentando o sensor com 5 volts. O sinal de saída, quando ele comuta, detecta algum movimento, é 5 volts também. Como falei para vocês na aula passada, repetindo novamente, devido à impedância de entrada da nossa entrada analógica do CLP, o nosso nível digital, ao invés de ser 5 volts, ele tem uma queda para 3. Então, por isso que vocês vão ver depois no programa, assim como no programa passado, que para detectar esse sinal eu estou utilizando um comparador com uma tensão igual ou superior de 2 volts, tá? Devido a essa perda de tensão por causa da impedância de entrada da leitura analógica do CLP. Então, na aula de hoje, utilizando o sensor PIR novamente, vamos fazer um projeto para detectar o movimento na entrada de uma loja, por exemplo, com aquelas portas automáticas. Então, detectando-se um movimento, uma pessoa se aproximando da porta, a porta abre. Então, a gente vai botar aí usar o motor de passo do nosso CLP para fazer essa movimentação da porta, tá? Então, a gente vai travar aí. Eu não usei sensor de fim de curso, vocês vão ver depois, só por critério de testes, tá? Eu deixei sem. Então, a gente vai fixar um tempo aí de 5 segundos para a porta abrir e 5 segundos para a porta fechar. Vamos colocar uma velocidade bem baixa no motor, fazer essa movimentação suave, abrindo e fechando o motor. Poderíamos sim utilizar aí uma chave do CLP para simular o sensor fim de curso, mas eu deixei assim. Então o motor provavelmente, quando detectar movimento e aquele velho sistema do TOF de refresh, ou seja, tem mais movimentação, entrou uma pessoa, entrou outra atrás, então o motor vai ficar rotacionando para abrir, vai ficar forçando ele num sentido só, no sentido para abrir o portão, mas se tivesse fim de curso, ele iria abrir, ia ficar travado na movimentação aberta, tá? E só ia girar o motor para o outro lado para fechar, quando aí sim seria encerrado a detectação de movimento na parte externa, tá? Então, só a fim de teste eu deixei sem sensor. Então esse vai ser o projeto da aula e eu espero que vocês curtam. Então vamos lá para o nosso Master Tool para ver como é que ficou essa brincadeira. Bora lá! E esse vídeo é um oferecimento da Altos. Acessem www.altos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá galera, cá estamos com o nosso software Master Tool IEC. Então, como de costume, quando um programa é um pouquinho mais denso, tá? Tem um pouquinho mais de lógica agregada aqui, eu declaro todas as variáveis utilizadas aqui na declaração. Então, eu vou começar aqui mais ou menos dando uma explicada nas variáveis declaradas que a gente utilizou para esse programa. Então, como na aula passada, utilizamos o liga, tá? Na primeira chave do CLP, no IX00, então é uma chave geral para desligar e desligar no sistema. A lâmpada permaneceu também na saída QX 1.0. A gente vai utilizar ela hoje nesse projeto com o propósito de avisar quando alguém entrou na nossa porta da loja, ou seja, então a pessoa se aproximou para entrar, a porta abriu, aí liga uma lâmpada, poderia ser uma sirene, alguma coisa assim. Eu utilizei a lâmpada, tá indicando que alguém está entrando. Às vezes os vendedores, alguém da loja está lá dentro e não percebeu que alguém entrou, tá? Simplesmente é um sistema de aviso, um alerta para, alguém entrou na loja. Então, até para ficar alerta, às vezes o pessoal vem para roubar, ou enfim, a pessoa entrou, quer uma atenção, e os vendedores estão ocupados, não viram, tá? Então é com esse propósito.
Aí a variável auxiliar utilizada também na aula passada para detectar a presença, então há um comparativo aí, como eu falei para vocês, da entrada analógica maior ou igual a 2, se for verdadeiro, então essa variável auxiliar vai a nível lógico alto. Tá? A gente vai utilizar aí nesse programa 3 TOFs, é o tempo, tempo 2 e tempo 3. Então o tempo é o TOF para abrir a porta, a gente vai utilizar 5 segundos. O tempo 2 é o TOF de 5 segundos também para fechar a porta. E o tempo 3 é um TOF, tá, de 3 segundos para manter a lâmpada ligada, indicando que alguém entrou na nossa loja. Tá? Então, duração 2, duração 3, duração 4 são aí os tempos decorrentes dos TOFs. Então, o duração é o tempo decorrente do TOF para abrir a porta. Então, aí os 5 segundos, então ele dispara o cronômetro aí dos 5 segundos. O duração 2 seria do TOF dos 5 segundos para fechar a porta. E aí duração 3 e duração 4 eu fiz uma lógica de 5 segundos menos o tempo decorrente. Então, para fazer a lógica inversa, então, em vez de contar de 0 a 5, vai contar de 5 a 0, que é o tempo vai demorar até realmente fechar ou abrir a porta, tá? E aí, 2 pulsos. O pulso é um trigger de descida, então ele vai detectar aí quando der uma queda do sinal. Então é um pulso para detectar o fechamento do tempo de abrir a porta. Então quando abriu a porta, detectou presença, deu o pulso, abriu a porta, o Q desse TOF ficou nível lógico alto. Quando esse Q cair, ou seja, zerar, fechou o tempo de abrir a porta, aí sim dispara-se esse pulso de queda. Então o sinal foi a 1, zerou, e aí sim vai detectar o sistema para fechar a porta. E aí aqui o pulso 2, que é um pulso de um trigger de subida, é para detectar a movimentação com propósito para ligar a lâmpada. Então quando detectou lá a presença de alguém, subiu o nível do sinal, ligou o Q do TOF, aí foi o nível, deu uma borda de subida, e aí dispara o TOF para ligar a lâmpada, tá? Então são as variáveis aqui, são de utilização logística para fazer a parte de abrimento e fechamento da porta, tá? E aqui embaixo, eu deixei uma zona separada, são as variáveis de declaração para o motor de passo. Então, para quem não lembra, então eu utilizei o manual. Então, eu tinha o nosso manual completo aqui, ou o manual do CLP, desse duo que a gente está utilizando. Tá? Então, a gente pode procurar por motor de passo e vai dizer as variáveis que a gente precisa utilizar. Então, aqui na saída rápida, a gente tem a saída rápida 1 e a saída rápida 0. Para o motor de passo, para quem não lembra, nessa CLP é a saída rápida 1. Então, por isso aqui é tudo F1, F1, F1. Tá? E a gente tem que habilitar ela como PTO. Então, depois eu vou mostrar para vocês, quem não lembra, habilitar como PTO. E aqui eu deixei já o endereço de cada variável e o que significa cada uma delas. Então, F1 underline frac, tá? Nesse endereço aqui, uma the word. Eu coloquei 500 aqui, mas vocês lembram que não adianta declarar as variáveis de forma inicial, que ele não inicia com esses valores. Então vocês vão ver aqui embaixo, depois quando a gente ligar a chave geral do nosso programa, eu vou ter que mover esses valores que eu quero para iniciar essas variáveis. Tá? Não adianta fazer essa declaração inicial que não funciona, porque é uma variável global interna, tá? Então não funciona. Então eu botei aqui, ó, o valor da frequência da saída PTO para o motor de passo, valor dos pulsos totais para a saída PTO, valor dos pulsos em rampa para a saída PTO, que aqui é aquela rampa de frenagem e aceleração. Eu sempre deixo 0 para ser bem íngreme, tá? Tanto a aceleração quanto a desaceleração. Aqui, o gira, eu troquei o nome dela, tá? Mas redirecionei ao endereço correto, que seria para dar o start, tá? Então é o booleano para nível lógico 1, para dar o start do motor, e aí o para aqui é para o comando para dar o stop na saída PTO, da PTO, para parar o nosso motor. Aqui o abre, tá? Eu botei o endereço, que é o comando para mudar o sentido de rotação do motor. Então, em 1, ele vai girar anti-horário, e 0, horário. Energiza, vocês lembram que é para energizar a bobina para o motor ficar frenado.
Então, mesmo que ele parado, ele vai ficar imantado. Então, para quando a porta abrir, para ela manter ela fechada, tá? O motor não, com a inércia das molas e engrenagens, ela não sair do lugar. Esse é o propósito. E aí os pulsos aqui no fim, que vocês lembram que se a gente deixar em 1, essa variável, é 400 pulsos para uma volta e 0 é 200 pulsos para uma volta. E isso influencia diretamente na velocidade do motor, tá? Então essas variáveis aqui, algumas delas, vocês vão ver que eu vou declarar, eu vou ter que mover o valor aqui embaixo, tá? Então essas variáveis que a gente vai utilizar no nosso programa. Então eu vou fechar aqui, vou mostrar para vocês aqui em recursos, configuração do CP, saída rápida. Na saída rápida 1, como eu falei para vocês, aqui vai estar botão direito, substituir elemento, habilitar PTO. E aí eu troquei aqui o estilo de curva para curva S. Então, independente aí de curva S ou curva trapezoidal, vai mudar aí o tempo de resposta de ação, de acionamento do motor, tá? Então, simplesmente isso aqui. E lembrando também que a gente precisa habilitar o AI1. AI1 não, desculpem, o AI2, que é a entrada analógica 2 que você está utilizando. Tensão de 0 a 10, fundo de escala 10 volts, tá? Isso aí para fazer a leitura analógica, para comutar quando o sensor infravermelho passivo detectar, gerar o sinal de detectação de movimento, tá? Então na POL, PLC, PIG. Na linha 1, a gente começa com o nosso programa. Chave liga, desliga. Na verdade, chamada liga, mas ela tem o propósito de ligar e desligar, dependendo do nível lógico booleano dela. Então, quando ela for nível lógico 1, vai ligar o sistema, vai começar a monitorar aqui a entrada analógica 2, se há detectação de movimento ou não. Se sim, vai ser 3 volts, vai ser maior que 2, o AUX vai a 1. Como foi para vocês, ó, estou movendo 500 para a frequência, 500 para os pulsos totais, 0 para a rampa, eu quero que seja bem íngreme a resposta de frenagem e aceleração, movendo 1 para a variável energiza para deixar o motor imantado, mesmo com ele parado, e movendo 1 para pulsos, que é para ser 400 pulsos para uma volta, tá? Então, mesmo declarando lá em cima nas variáveis, eu vou ter que mover aqui embaixo, no início do programa, para ele realmente absorver esse valor, tá? Então, na linha 2, troquei aqui, vocês lembram que a gente estava utilizando a fotocélula no TOF, então eu botei para tempo 2.q. O que significa isso? Então a gente pode utilizar aí nos TOFs ou alguns outros diagramas de bloco, a gente pode fixar o pino. Então esse cara aqui é o contato da saída aqui do tempo 2. Quem é o tempo 2 é o nosso TOF para fechar a porta. Então porque quando ele estiver fechando a porta, ele não pode receber o sinal mais de movimentação de alguém para abrir. Então, uma vez que ele está fechando, ele vai continuar fechando. Se a gente tirar esse intertravamento aqui, então, quando ele estiver fechando a porta, detectar movimento, ele vai abrir novamente. Então, aí depende de cada um. Então, lógico, seria mais... Eu deixei assim, só critério de teste. Mas a forma mais correta seria que, mesmo fechando a porta, se detectar o movimento de novo, ele para, inverte de novo e volta a abrir a porta, tá? E aí teria que utilizar os sensores de fim de curso. Eu usei esse travamento aqui, se eu tirar ele, deletar ele, então o programa vai funcionar da forma correta, que seria que, mesmo fechando, detectou o pulso de novo, ele inverte e volta a abrir a porta, tá, galera? Então, simplesmente iríamos tirar esse intertravamento aqui que eu coloquei. Então, recebendo o pulso aí do AUX, vai habilitar a entrada do TOF, vocês lembram, eu falei na aula passada, e no nível lógico alto, a entrada do TOF, ele já seta a saída aqui dele, nível lógico alto, e o ET só começa a contar quando o IN dele for a 0. Então, ele recebeu o pulso e voltou, tá? Então, recebeu o pulso aqui do AUX, que houve detecção de movimento de alguém na porta, botou o Q a nível lógico 1, setou a variável gira. Então você lembra que não pode ser simplesmente a bobina normal, tem que ser set e reset, tá? Por ser variável global interna, senão ele não gira o motor de passo. Então setou a variável gira,
E ao mesmo tempo eu dou um reset no para, tá? Para não ter perigo de ter o duplo acionamento das duas variáveis. E aí eu setei o abre, então para abrir a porta. Então para o motor anti-horário para mim aqui vai ser abrindo a porta, tá, galera? Então detectou, acionou, o motor vai começar a girar anti-horário 5 segundos. Fechou esse ciclo na linha 3. Então, o Q foi a nível lógico alto. Aqui, tá? E deu pulso no pulso 2. Desceu. E aí ele acionou o IN. E aí dispara o TOF aqui do tempo 3, que seria para ligar a nossa lâmpada. Então ele vai contar 3 segundos e aí depois ele zera, tá? Então ele começou aqui a acionar a porta, ele automaticamente deu o pulso aqui no Q, tá? Acionou aqui e aí começa a contagem do nosso tempo aqui, tá, galera? Então eu botei um pulso aqui justamente porque ele vai nível lógico alto Q e permanece. Então simplesmente para ele, como a gente sabe que o TOF ele só começa a contar quando o pulso sobe e desce, então eu botei um pulso na entrada aqui do IN. Então o Q foi nível lógico alto, ele só dá um pulso no trigger, habilita o IN aqui e conta até 3 segundos e desliga a lâmpada. Então na linha 4, quando o tempo Q foi a nível lógico alto, então tá abrindo a porta, fechou. Quando fechou o ciclo dos 5 segundos e ele morreu o Q, então a gente sabe quando o TOF, o ET dele chegar ao PT, então ele fecha, desliga o Q do TOF, desligou o Q, ele vai ter uma borda de descida, então por isso eu detectei, botei o pulso de borda de descida. Quando detectou a borda de descida, então aí sim ele habilita o IN do TOF aqui do tempo 2, seria para fechar a porta. Então ele vai contar 5 segundos e vai fazer o processo inverso aqui, ó, que é dar um reset no abre, então ele vai inverter a rotação do motor de passo, vai começar a girar 5 segundos para o sentido contrário, tá? Na linha 5 eu fiz uma lógica aqui de travamento dos dois Qs, dos dois TOFs, do abrir e fechar. Quando os dois encerrarem, então quer dizer que concluiu o sistema, abrir e fechou, e aí ele reseta, não, reseta aqui no gira, então desliga e dá um set no para, então ele vai parar o motor, vai concluir o procedimento de abrimento e fechamento da porta. Na linha 6 seria para quando a gente desligar manualmente a chave geral, então desligamos a chave liga, então automaticamente dá um reset aqui no gira, um set no para e reseta o abre, tá? E deixa ele no estado inicial novamente. E por fim, aqui na linha 7, o que eu fiz? Tá? Com a chave ligada, como foi para vocês, ó, eu estou fazendo aqui a subtração da duração do TOF para abrir a porta, 5 segundos menos a duração do TOF para abrir a porta, e aí joga na duração 3, e aqui embaixo 5 segundos menos a duração 2, que seria o tempo do fechamento da porta, e aí joga na duração 4. Então a gente vai jogar lá na nossa visualização a duração 3 e a duração 4, seria o tempo restante para concluir o fechamento e abrimento da porta, tá? Então o programa acabou por aqui. Estão vendo que é uma lógica até simples de fazer, então só tem que ter alguns cuidados aqui na declaração das variáveis, nos intertravamentos, tá, do programa, mas nada demais do que a gente já viu até nossas aulas de hoje. Então aqui em visualização, na main, eu coloquei aqui tempo para a porta abrir, duplo clique aqui, redirecionei a duração 3, que seria a subtração de 5 segundos menos a duração, que é o TOF para abrir a porta, e o tempo para a porta fechar, seria a duração 4, que é 5 segundos menos a duração 2, seria o tempo restante, tá, para fechar a porta. E aqui na lâmpada, o tempo que eu botei fotocell na aula passada, agora a gente jogou para a lâmpada, então a gente redireciona para a lâmpada, permanece as mesmas variáveis de cores branca e preta para alarme. Então quando a lâmpada acionar, mostrando, indicando que alguém está entrando no recinto, ou seja, no ambiente,
e a lâmpada vai acender, vai ficar 3 segundos e vai apagar. Então, programa relativamente simples, nada de mistério. Então agora vamos lá para o CLP e vamos ver como é que funciona essa brincadeira. Bora lá! Então tá, galera, a gente está com o nosso CLP aqui. Como vocês estão vendo, tá? Tentei focar o motor de passo, um pouco o CLP. Desfoquei um pouco o nosso sensor PIR. Vou ligar, ó. Liguei a chave, detectei o movimento. Ele vai 5 segundos. Vai fechar a porta. Abrir, desculpem. E agora vai começar 5 segundos para fechar a porta. E aí finaliza, para. Movimentei de novo. 5 segundos. Vai abrir a porta. Finalizou. Vai começar a fechar a porta, tá? Então, ó, finalizou o processo, tranquilo. Agora eu vou ficar me movimentando, ó. Então me movimentei, então ele fica abrindo infinitamente a porta porque tá sem sensor de fim de curso, tá? Então se eu usasse um sensor de fim de curso, mesmo que, ó, movimentou de novo, ele ia parar o motor, tá? Até o fechamento da porta. Eu não utilizei, fiquei só para teste, para brincar, para mostrar para vocês, tá? Mas o correto seria usar o sensor de fim de curso e tirar aquele travamento que eu coloquei. Então, quando detectar esse movimento novamente, ó, eu vou simular para vocês. Quando ele começar a fechar a porta. Fechou a porta, mas me movimentar à vontade que não adianta. Ele continua fechando e não para. Certo? Seria, movimentou, ele abre a porta, tá, galera? Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula aí, essa nova utilização do PIR. Tá? Como foi para vocês, a gente pode utilizar de várias maneiras. Tá? Isso foi uma só delas. Espero que vocês tenham curtido e eu aguardo vocês até a próxima aula. Um grande abraço, valeu! Então tá, galera, nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais essa dica aí de utilização do PIR, do sensor infravermelho passivo. Como eu falei para vocês, há uma vasta e utilização para esse sensor, é uma gama bem grande, a gente pode utilizar para vários processos e procedimentos. Então depende da nossa criatividade ou, enfim, aí o que vocês querem criar, brincar com esse sensor. Como foi para vocês, então a gente pode fazer vários acionamentos de cargas ou movimentadores ou qualquer coisa, qualquer lógica com esse sensor PIR envolvendo algumas outras implementações, tá? Então, qualquer dúvida, vocês deixam um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!